Enquanto nós ficamos preocupados, quem sou eu não consigo sair dos meus buracos. Porque se eu me coloco como centro, então eu passo a me julgar no direito de ter mágoa do outro. Mas padre, aquela pessoa me ofendeu, veja se eu não tenho razão, ele fez isso para mim. Deus quer que a gente seja bom, mas a gente não pode ser bobo. Eu fiz tudo pela pessoa, padre. E olha o que ela me deu de resposta. Quando eu fico na pergunta quem sou eu vou tentar sempre achar uma justificativa. Mas ao mudar a pergunta, ao sair do quem sou para de quem eu sou, eu começo a chegar nessa possibilidade de amar. Eu digo a você uma coisa com toda certeza: a pessoa que ficar na primeira pergunta nunca vai conseguir amar. Primeira carta de São João, capítulo 3, verso 10. Nisto se revela. O que é revelar? Mostrar o que está escondido. Você tira a foto e ela depois revela. Revelar é tirar o véu, tirar aquilo que esconde. Então nisto se revela. Como é que a gente sabe quem é filho de Deus e quem é filho do encardido? Qual é o critério para saber? Qual é o critério para saber se eu sou de Deus ou se eu estou me fazendo filho do encardido? 2 pontos. Todo aquele que não pratica a justiça não é de Deus, como também não é de Deus quem não ama o seu irmão. Vamos repetir a última frase. Não é de Deus quem... De novo, vou até gravar bem. Não é de Deus. Mais forte. Agora falo na primeira pessoa. Não sou de Deus se eu... E aí vocês vejam a coisa fundamental, a necessidade da cura interior. É uma continuação do que nós estamos refletindo na primeira parte da manhã. Enquanto nós ficamos preocupados, quem sou eu não consigo sair dos meus buracos. Porque se eu me coloco como centro, então eu passo a me julgar no direito de ter mágoa do outro. Mas padre, aquela pessoa me ofendeu, veja se eu não tenho razão, ele fez isso para mim. Deus quer que a gente seja bom, mas a gente não pode ser bobo. Eu fiz tudo pela pessoa, padre. E olha o que ela me deu de resposta. Quando eu fico na pergunta quem sou eu vou tentar sempre achar uma justificativa. Mas ao mudar a pergunta, ao sair do quem sou eu para de quem eu sou, eu começo a chegar nessa possibilidade de amar. Eu digo a você uma coisa com toda certeza: a pessoa que ficar na primeira pergunta nunca vai conseguir amar. O máximo que ela vai fazer é se amar no outro, é usar o outro para me amar. Tenta escrever num caderno por que você ama uma pessoa. Porque ela me faz feliz. Onde está o centro? Me faz feliz. Porque ela me faz, padre, ela me faz tão bem, ela me compreende, ela me alegra, ela é aquela mão estendida nas horas que eu mais preciso. Então qual é o centro? Você. Isso não é amor? Isso é egoísmo? Isso é usar uma pessoa para se satisfazer. Isso é gostar. A diferença de amar e gostar: eu gosto de uma coisa, eu gosto dessa camisa, ela é azul, combina com meus olhos. Mas a hora que ela não prestar mais, o que eu faço com ela? Jogo fora. Está fora de mim. Jamais eu vou amar uma camisa. É para o meu uso. O relógio é para o meu uso. A hora que não prestar mais, joga fora. Ruma outro. Percebe que eu estou falando da camisa e do relógio? Não é o que o mundo faz com as pessoas? Eu quero essa pessoa para mim, eu uso essa pessoa. Eu não estou falando só no campo sexual, não. Esse até é o menor. Mas em todos os campos, até na família. Uma família que não sai do quem eu sou para de quem eu sou, não consegue amar. Marido e mulher que não chega a essa experiência de quem nós somos, não consegue amar. O amor mais lindo, o amor mais bonito do mundo, ele se transforma numa desgraça. Qual é a maior fonte de desgraça para o ser humano?
Qual é a maior fonte de tristeza para o ser humano? Qual é a maior fonte de doença para o ser humano? A família. A família estragada. A família que não ama. Quantas mulheres do Brasil hoje estão contaminadas por um monte de doenças? A casa que deveria ser o santuário da vida virou o lugar da morte. Tenta fazer um exame de consciência. Quem ou quais foram as pessoas que mais machucaram você até hoje? Marido, mulher, pai, mãe, irmão, filho, sócio. Eu não sei se vocês sabem, o Michael Jackson nunca me ofendeu. Nunca. Por quê? Até hoje não tive o desprazer de chegar perto dele. De longe, ele pode me ofender? Quem me machuca? Quem está perto de mim? Vocês pensam bem como é que o encardido é safado. Ele quer fazer você se transformar naquilo, imagem dele. Então se eu fico no quem sou eu, ora, qualquer coisa que o outro fizer vai me ofender. Mas se eu jogo aquela pergunta agora para os meus relacionamentos, a coisa muda. De quem nós somos? Somos de Deus. Então nós não podemos deixar que nada ofenda essa verdade maior. Enquanto eu estou aqui no meu relacionamento, eu comigo mesmo, quem sou eu? Então qualquer coisa que alguém fizer ofende a mim. Mas quando eu pergunto de quem nós somos, de quem eu sou, então nós não queremos que ofenda a Deus. E aí é possível amar. O amor mais lindo do mundo vai se transformar em desgraça. Por que Caim matou Abel? Porque ele não perguntou de quem nós somos. Ele perguntou quem sou eu. Por que Saul perdeu a unção do Espírito Santo e o seu reinado? Porque ele não perguntou para Davi de quem nós somos, mas perguntou quem sou eu. Ofenderam a mim. Então eu passo a acumular mágoa, a acumular ressentimento, a acumular tristeza, porque a pessoa me ofendeu, porque ela me machucou. Eu. Enquanto não sair desse eu, não vai ser feliz nunca. Não vai conseguir amar. Vai se tornando uma pessoa doentia. Tanto que a pessoa doida, ela fala consigo mesmo. Ela fica falando sozinha. Ela conversa com ela mesma. Porque ela perdeu esse referencial. O referencial ficou eu. Se eu fico nessa pergunta, quem sou eu não chego a amar nunca. Retoma a pergunta. Quem ou quais foram as pessoas que mais machucaram você? Vá conversar com uma pessoa em depressão e descubra a causa da depressão. Qual é? Marido, mulher, filho, filha, pai, mãe, sogro, sogra. Por quê? Cunhado. É família. É gente que mora do lado da minha casa. Era uma amizade linda, virou uma inimizade. Por quê? Porque não levou para Deus. Nós precisamos nos convencer de uma coisa: sem Deus é impossível amar. São João diz aí no capítulo 4, versículo 7, versículo 8: caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Ora, sem Deus não tem amor. Amar é dar Deus para o outro. Agora, se a minha pergunta é quem sou eu viro o referencial do amor. Então eu fico olhando sempre para mim mesmo, para as minhas dificuldades, para as minhas limitações, para os meus problemas. E toda vez que eu ficar triste com o outro, é por quê? Porque o outro não correspondeu às minhas expectativas sobre ele. Uma coisinha de nada vai crescendo. Por que vai crescendo? Porque o encardido está 24 horas pronto para adubar. Por isso que ele reforça o eu. Ninguém ficaria magoado com nada nem com ninguém se invertesse a pergunta. Ora, por que eu vou brigar com a minha família? Se eu sei que a minha família é de Deus, nós somos de Deus, portanto nós temos um bem maior a defender. Quem não tem Deus não ama. Sabe aquela pessoa que você acha que ama? Se você não der Deus a essa pessoa, se ela não dá Deus a você, esse amor vai acabar. E não tem coisa mais dolorida no mundo do que o amor que acabou. Nada machuca mais, nada fere mais. Eu já falei isso em muitos lugares. Um inimigo pode fazer muito mal para nós, mas só um amigo pode destruir a nossa vida, porque nos conhece. Então não seja amigo do encardido.
Não mantenha segredo com ele. Corta, declara abertamente as obras das trevas. Diz: eu não quero você, eu renuncio você na minha vida. Você é o pai da mentira. Eu não quero viver na mentira. E a maior mentira que ele coloca é essa: a mentira a respeito de nós mesmos. Então ele cria para nós um mundo falso. Nós acreditamos nessa nossa imagem. Bem, agora eu preciso passar a vida inteira preocupado em defender a minha imagem. Agora eu preciso, e se eu desconfiar, se eu suspeitar que alguém pode estar estragando a minha imagem, nossa, eu arraso, porque mexeu com a minha honra. Porque falaram isso de você. Se não é verdade, eu tenho que ter um bem maior, eu tenho que ter uma causa. Marido e mulher podem ter tudo: casa, carro, conforto. Se não tiver Deus, vai perder, vai afundar. Pai e mãe, você quer dar um futuro garantido para o seu filho? Então é só usar a matemática. Comece a dar pela metade os bens materiais que você vem dando, e comece a dar em dobro o tempo e o amor que você não vem dando, e você vai ver que transforma a família. Você quer que o seu casamento mude? Reduza pela metade os bens materiais e multiplica no mínimo pelo dobro os bens espirituais. Por quê? Porque aí nós estamos mergulhando numa área que ninguém pode tirar de nós. Agora, as coisas exteriores podem tirar de mim. A minha roupa alguém pode tirar de mim. A minha vida alguém pode tirar de mim. Mas se eu sei de quem eu sou, ninguém pode me tirar. Nem o demônio pode tirar essa graça. Eu sou de Deus. Nada nem ninguém. Então eu começo a relativizar essas coisas negativas. Oh, meu Deus do céu, qual é a pessoa no mundo que nunca ofendeu ou foi ofendida por ninguém? Nós estamos criando uma raça de gente fraca, umas manteigas derretidas. Qualquer coisinha que fala, a pessoa já está lá para baixo. Qualquer probleminha e já corre. Tem que ter remédio para tudo. Está lá no fundo do poço, está tomando 200 comprimidos por dia. Faz 10 anos que eu estou tomando remédio, então é sinal que esse remédio não presta. Senão não ia ficar 10 anos tomando essa porcaria. Vai atrás de outro. Agora, quando eu tenho que pensar que eu tenho que mudar de vida, minha Nossa Senhora, coisas bem simples. Por exemplo, a mesa da refeição. Hoje nós sabemos, por exemplo, que a pessoa que come muita massa, ela fica com a vontade fraca. Ela não é gorda só porque come muita massa. É porque o excesso de carboidrato, ele influencia a vontade da pessoa. Ele faz a pessoa ficar amolecida. Como é que você come uma coisa pesada? Como é que você se sente? Por que a igreja fala em jejum? Para desintoxicar o organismo. Agora, se eu não quero fazer isso, quem me obriga? Eu. Agora, é renúncia. Se eu não sei de quem eu sou, eu não cuido de mim. Você tem que cuidar do seu corpo. Não é para alguém achar você bonita ou feia. Pode ficar sossegado. Por mais feio que você fosse, ia achar alguém que interessava por você. Toda panela tem sua tampa. A coisa mais bonita para um sapo, não determinados batráquios, é uma sapa. O sapo é doido na sapa. Não acha bonito? Acha lindo. Você é feio, Deus fez uma feia para você. Tem feia que vai gostar. Beleza não adianta tudo não. Agora, por que eu vou cuidar de mim? Por que é pecado comer demais? E comer de menos também é pecado? Eu preciso comer o necessário? Por que é pecado dormir demais? E também é pecado dormir de menos? Porque eu sou o templo do Espírito Santo. Porque eu sou de... Então a hora que eu vou dizer não para essa comida, eu tenho um argumento, eu tenho uma força, e essa força é: eu pertenço a Deus, eu sou precioso, eu sou preciosa. Por que eu vou perdoar o fulano ou o ciclano? Ele merece meu perdão? Ninguém merece meu perdão, nem eu. Eu vou perdoar o fulano ou o ciclano, por quê? Porque o mal que ele fez, foi ele que fez. Isso, gente, nós precisamos acordar para esse problema que é muito sério. São Paulo já nos ensinava: a nossa luta não é contra o fulano, o ciclano e o beltrano. Tem gente que passa a vida inteira tentando eliminar as pessoas que são suas inimigas. A nossa luta é contra o encardido. O marido e a mulher têm que se unir, não é contra a amante ou o amante, é contra o encardido que está semeando a falta de amor no coração. Só vai procurar um amante quem não ama verdadeiramente. Então nós temos alguém que nós vamos ter que brigar. A igreja não tem que estar brigando interna.
Ah, porque eu sou desse grupo, eu sou daquele, eu sou dessa comunidade. Não, nós temos um inimigo. E esse inimigo é o encardido. Ele quer destruir a comunidade, ele quer destruir a Betânia, ele quer destruir a Canção Nova, ele quer destruir o padre, ele quer destruir o diácono, ele quer destruir o leigo. Nós temos um inimigo. E ele está semeando num terreno forte, profícuo, que produz muito no nosso coração. Eu tenho que achar um motivo para amar. Por que eu vou perdoar o fulano? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Porque o mal que está acontecendo na vida dele não é dele. Eu não posso, meu Deus, eu não posso acreditar que o mal é maior. A maior mentira que estão nos ensinando é que o mal tem um poder imenso. O poder do mal é falsificado, gente. O grande poder do mal acontece quando nós acolhemos ele em nós. Nós somos de Deus. Nós não somos do inferno. Eu não nasci para o inferno. Você não tem vocação para o inferno. Pega uma vela, acende e põe o dedo em cima. Quantos minutos você aguenta ficar lá? Agora imagina o resto da vida no inferno, queimando o corpo todo. Você tem vocação para isso? Então deixa de ser besta. Acorda enquanto é tempo. O demônio ele fica achando motivos para a gente ficar na mágoa. E aí a pessoa então qualquer coisinha estragou, qualquer coisinha decepciona, qualquer coisinha desiste, qualquer coisinha magoa. Oh meu Deus, nós estamos criando uma raça de gente muito fraca. O que Deus diz para Josué, os 4 primeiros capítulos do livro de Josué: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Vá em frente, não desista. Você quer conseguir alguma coisa na sua vida? Ser forte e corajoso. Não tenha medo. Agora, para eu não ter medo, eu tenho que ter uma certeza: nós somos de Deus. Se eu não tiver essa convicção, eu desisto. Na minha experiência com a comunidade Betânia, pela opção que Deus me chamou a fazer de viver para eles e com eles, qualquer motivo humano eu já teria para ter desistido. Perseguição, mentira, fofoca, calúnia, gente de igreja, padre. Mas eu estou trabalhando para mim? Seria o mais infeliz dos homens. Os nossos consagrados estão trabalhando para si? Seriam os mais infelizes. Mas quando nós pensamos, nós somos de Deus, nós não podemos deixar o demônio fazer o que ele está fazendo. O meu coração pega fogo quando eu vou olhando, gente, o que o encardido está fazendo com as pessoas. Gente que a gente conhece. Você vê um menino, você vê uma menina, a coisa mais linda do mundo, 12, 13, 14, 15 anos. Eu fui diretor de escola, então eu pegava aqui os aluninhos, 7, 8 anos. Eu fiquei 7, 8 anos no colégio. Quando eu saí, eles tinham 15, 16. Você viu aquela criança se transformar em menino, em menina. Você viu os pelos nascer, você viu o corpo se formar, e vai se tornando aquela pessoa linda. Aí você encontra 2, 3 anos depois, está fedendo cachaça, fedendo cigarro, os dedos amarelados, fedendo droga, o corpo tudo deformado pela prostituição, pelos remédios que toma. Oh meu Deus. Eu viajo nesse Brasil já faz quase 20 anos. Conheci quantos casais jovens, lindos, primeira gravidez, primeiro filho. Aí você encontra 5, 6 anos depois, estão escangalhados pelo pecado. O demônio está estragando, ele está pisoteando em nós, para ofender a Deus, porque ele sabe que nós somos de Deus. E quem é de Deus tem uma marca. Qual é a marca? Não, nós lemos aí. Qual é a marca? Eu vou ter que ler de novo. Estou esquecendo fácil. Última frase do versículo 10. Não é de Deus quem? Aí então eu faço o exame de consciência. Eu tenho que me confessar, como me confesso mesmo todo mês. Eu não tenho sido de Deus muitas e muitas vezes. Porque até não é muito difícil a gente amar quem vive longe da gente. Mas amar o irmão significa amar aquela pessoa que está mais próxima de nós. Por que será que Jesus tinha essa mania de sentar e de agachar perto do povo? Para ficar perto. O que é amar? Amar é dar a Deus. Amar é levar o perdão. Amar é levar a força de Deus. Amar é fazer vir à tona o melhor que o outro tem. Eu estou sendo de Deus na minha casa? Com aquelas pessoas mais problemáticas da minha família. É muito bonito amar uma pessoa limpinha, cheirosinha, uma pessoa que gosta da gente, uma pessoa que só elogia a gente, uma pessoa que só fala bem da gente. Muito fácil. Mas amar aquela pessoa que vive atazanando a vida da gente. Se eu não chegar à experiência de que essa pessoa é meu irmão, é minha irmã, eu não vou amar. Agora, como é que eu vou chegar a essa experiência de que alguém é meu irmão? Se eu chegar a essa certeza de que nós somos
de Deus. Esse é o grande segredo da cura e da restauração da nossa vida. Não, aqui não está falando de uma possibilidade. A frase é igualzinho está escrito: não é de Deus quem não ama o seu irmão. Eu não tenho sido de Deus. É triste, como padre, ter que falar isso. Mas eu não amo todas as pessoas que Deus coloca em mim na vida. Às vezes tem vontade de esganar alguns. Mas a verdade, a gente não ama no outro aquilo que a gente não ama na gente. A gente só enxerga nos outros aquilo que tem aqui dentro da gente. Quando eu começo a ver defeito numa pessoa, pode saber, é em mim que eu estou vendo. Mas como eu quero esconder a minha máscara, porque eu estou na primeira pergunta, quem sou eu? E eu preciso proteger, porque imagina, o mundo exige de mim que eu seja fingido, hipócrita, que eu seja isso, que eu seja aquilo. Eu preciso de elogios. O meu orgulho, a minha vaidade. Eu tenho que me defender, eu tenho que me proteger. Eu tenho que pôr máscara, porque senão ninguém vai me amar. E tentando me proteger, eu não amo. Aí eu vou acumulando mágoa, ressentimento, e vou avolumando as coisas. E por que será que as coisas não vão bem na minha vida? A causa está aí. Não é de Deus quem não ama o seu irmão. Minha Nossa Senhora. Qual irmão? Aquele. Aquela. Mas talvez Deus pudesse dar uma escolha para a gente eliminar uns 4, 5. E é pior que aquele que vem, é aquela que vem. Mas padre, eu não consigo amar aquela pessoa. Louvado seja Deus. O primeiro passo para amar alguém é reconhecer que você não consegue. Porque na hora que eu reconheço, eu não consigo amar, então eu estou começando a abrir o meu coração para que o Espírito Santo atue em mim. Então eu estou reconhecendo a minha fraqueza. Romanos 8, 26, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza. Então nós passamos a experienciar o amor de Deus, que Ele é. Romanos 5,5, a esperança não decepciona, o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Então nós passamos a amar com o coração de Deus, no amor de Deus. E esse é o único jeito de amar, enquanto eu não enxergar Jesus Cristo em cada pessoa que Deus colocar na minha vida. Eu não amo ninguém, por melhor ou por pior que essa pessoa seja. Única possibilidade de amar alguém, única, é enfiar o rosto de Jesus nessa pessoa. Enquanto eu não ver o Cristo que está escondido nessa pessoa, não obstante sua fraqueza, não obstante sua miséria, eu não amo. Eu vou gostar muito, mas não vou amar. Amar é dar-se. E não foi isso que o Cristo fez. Ele nos garante: aquilo que fizer aos menores dos meus irmãos foi para mim. O que me impede de amar? Se eu olhar o amor a partir das minhas qualidades, não vou amar. Porque cada um de nós sabe muito bem os seus pontos fracos, ou não sabe? A gente tenta até esconder dos outros, mas a gente sabe. Eu sei aonde meu sapato aperta. Aliás, eu louvo, bendigo, glorifico e agradeço a Deus quase todos os dias. Se eu falar todos os dias é mentira. Quase todos os dias eu louvo e agradeço a Deus por saber que eu não valho nada. Muitas vezes eu me perguntava, eu me lembro, eu vinha de bicicleta da fábrica, fumava maconha, e muitas vezes eu fui chorando para a minha casa e rezando: por que será que Deus não me libertou disso ainda? E eu nunca fui um viciado de estragar a vida, não. Aliás, o pior viciado é esse, é o que tem o vício controlado. Tanto que a grande maioria das pessoas, minha família, por exemplo, acho que um ou outro irmão sabia, eu não sabia que eu usava droga, era controlado, mas eu sabia, e era aquilo que me doía. E eu perguntava para Deus por quê. Eu já ia na igreja, eu já participava de encontros, eu não sabia por quê. Eu carregava aquilo quase que me condenando. Depois veio a vocação, Deus me chamou para ser padre, graças a Deus. Terminei o noviciado, fui para Brusque para fazer a filosofia, 1984. Fui dar aula no colégio. Primeira missão que Deus me deu: 2 jovens que tinham sido expulsos do tiro de guerra por causa de droga. Deus estava me preparando. Gente, o amor de Deus é tão grande, a misericórdia de Deus é tão infinita, que até aquilo que a gente fez de errado, se a gente colocar na mão de Deus, Ele transforma em bem. O mal não vem de Deus. Deus não permite o mal. O mal é uma ofensa a Deus. Mas se você tiver coragem de colocar aquilo que é mal da sua vida na mão dele, Ele tem poder de transformar até aquilo que foi mal num bem. Isso é amar. Então você não se condena mais. Deus está nos preparando
Não, pelo amor de Deus, não foi Deus que permitiu que eu usasse droga. Usei droga de besta que era. Não foi Deus que permitiu que eu fumasse. Fumei de besta que eu era. Não é Deus que permite que eu peque. Deus não quer que eu peque. Eu peco de besta que eu sou. Eu peco porque eu não estou grudado em Deus o tempo todo. Mas Deus pode usar até do meu pecado e transformá-lo em graça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quando a gente toma consciência da miséria que a gente é, da fraqueza que a gente é, por culpa própria, porque ao tomar consciência da miséria que eu sou, por minha culpa, eu passo a perceber a grandeza que eu sou pela graça de Deus. Como Paulo vai dizer, pela graça de Deus sou o que sou. Então eu chego a essa convicção, eu sou de Deus, mas eu não sou de Deus sozinho, nós somos de Deus. Aquilo que meu irmão está fazendo, ele não está fazendo por culpa própria. Tem alguém agindo por trás. É muito fácil a gente compreender isso no mundo das drogas. Porque nós olhamos as pessoas que estão nas drogas, no álcool, do ponto de vista moral. Por isso que é difícil as pessoas dar o braço a torcer. É um problema que ele tem, é porque é safado, porque é sem vergonha, porque é maconheiro, porque é cachaceiro. Mas quando Deus nos dá uma graça de experimentar isso na nossa vida, repito, não é Deus que dá o erro. Deus dá a graça de você no erro descobrir a verdade. Porque Deus é tão bom que Ele pode transformar até o mal em bem. O mal ele não é dele, mas Ele pode transformá-lo em bem. Quando nós percebemos isso na nossa vida, nós começamos a descobrir o outro lado. O Fábio de Mello fez uma pergunta aqui no acampamento do final do ano e quase todo mundo levantou a mão. Quando ele perguntava, quem tem problema de alcoolismo na família? Quase todo mundo levantou a mão. Então quando você for pensar em alguém que usa droga, quando você for pensar em alguém alcoólatra, não pensa no fulano da vizinha. Não pensa naquele que você viu caído na rua. Pensa naquele da sua família. Pensa no seu irmão, no seu tio, no seu pai. Pensa naquela pessoa da sua família. Na bondade daquela pessoa. Você já notou? Vamos pegar o exemplo aqui do álcool. Você já notou como as pessoas que bebem, os alcoólatras, são pessoas fabulosas? Como são pessoas boas? As pessoas vêm dizer isso pra gente e já dizem, padre é tão bom, é capaz de dar a roupa do corpo. Você já percebeu que eles têm valores? Você já foi no enterro de alguém que morreu, um alcoólatra? Tem 300 pingaiadas junto com ele à noite lá. Claro, ele sai de vez em quando, vai lá, bebe um golinho e volta. Não são pessoas boas? Então agora joga para você. Você é uma pessoa ruim? Você faz. Eu não faço o mal que eu quero, não, hein? Não é porque eu quero. Eu sou igual São Paulo. Romanos 7. Eu quero fazer o bem e faço o mal. Eu rezo, eu celebro missa, eu estou lá ajoelhado, eu levanto cedo, vou tomar banho, eu vou rezar, eu vou arrancando minha barba, eu vou pedindo, Senhor, tira minha sujeirada, Senhor, cura meu coração, Senhor, agora dessa vez vai ser, eu vou mudar, Senhor. Daqui a pouco, estou lá de novo onde eu não queria estar, levanto de novo. E vou rezar de novo, Senhor. Olha, Senhor, estou aqui de novo. Olha eu aqui de novo, Senhor. E aí depois você vai olhando e vai percebendo que em algumas coisas você já cresceu. Agora, o que o demônio quer? Que você não olhe para os seus defeitos, que você fica olhando dos outros. Porque enquanto você está preocupado com a vida alheia, você esquece de si. Enquanto você começa a achar culpados para as suas derrotas, você esquece de mudar. É você que precisa mudar. E você vai mudar quando? Quando se convencer. Eu pertenço a Deus. A minha vida pertence a Deus. A minha família pertence a Deus. A minha comunidade pertence a Deus, porque nós somos de Deus. Mas enquanto eu carrego as marcas do demônio dentro de mim, e como é que o demônio faz para entrar dentro do coração? Jesus, para entrar dentro do nosso coração, ele se transformou na Eucaristia. Ele nos deu sua palavra, ele nos dá o Espírito Santo. E o encardido, como é que ele faz para entrar dentro do nosso coração? Através da mágoa, através do ódio, do ressentimento. Por quê? Porque quando a pessoa é mergulhada no ódio, na mágoa e no ressentimento, essa pessoa faz em primeiro lugar um mal para si mesma. Quando eu tenho ódio de alguém, quando eu tenho mágoa contra alguém, eu estou prejudicando em primeiro lugar quem? A mim. E o Deus que está em mim e no outro. O sujeito descobriu uma tragédia. A esposa que ele tanto amava estava pendurando-lhe uma concentração. Já está rindo, de chifre na cabeça. Maior tristeza para aquele homem. Estava sendo traído. Tristeza maior ainda quando descobriu que o rival era o seu patrão. Foi conversar com o patrão. O patrão, além de humilhá-lo, mandou ele embora do serviço. Desempregado, aquele peso, andando cabisbaixo, vai reclamar com a esposa e ela estoura, explode e diz:
Só estava esperando mesmo você descobrir, porque eu não aguento mais sua cara. Melhor você ir embora também, chega um homem que não vale nada. Perdeu o emprego, a honra, a mulher. Saiu desesperado para a rua fora. Todo mundo rindo dele. Cidade inteira já sabia. Ele era o último a saber. Dizem que é sempre assim. Coitado, estava no fundo do poço, cheio de dívida, deprimido, angustiado, desempregado, chifrado. Quer situação pior? Saiu para andar um pouco. Estava andando na beira da praia. Quando viu na areia um negocinho relampando. Falei, o que será isso? Olhou, era uma lâmpada dessas de gênio. Olha, parecia que as lâmpadas de gênio. Pegou e era. Aí começou a esfregar. Saiu o gênio lá de dentro. O gênio falou, você me libertou, faz 1 milhão que eu estava. É a mesma história, né? Você pode fazer um pedido. Um pedido? Mas seja o que quiser. Eu vou te dar. Riqueza, tudo que você quiser. Mas qualquer coisa que eu pedir, qualquer coisa. Sabe, não é possível? Pode pedir. Só tem uma coisa, sabia? Tudo que você pedir para você, eu sou obrigado a dar em dobro ao seu pior inimigo. Nossa, em dobro? Se eu lhe pedir uma fazenda, ele ganha 2. Escute, e ele vai saber que foi pela minha intercessão? Vai. Quer dizer que ele me ofendeu, ele me prejudicou, e ele vai ser recompensado? Deixa ser mesmo, velho. Essa é a lei. Você vai estar errado essa lei, ué. Muda a lei. Quer dizer, se eu pedir uma esposa, vou ter que dar 2 a ele. Uma fazenda, 2. Uma fábrica, 2. O que você pedir, ele vai ganhar o dobro. Falar, não sei o que você ia pedir. Ele virou e falou, eu queria que o senhor me furasse um olho. Isso que é o triste da mágoa. Você tinha grande chance de sair do buraco. Preferiu ficar cego de um olho para que o outro ficasse cego dos 2. Agora fala bem a verdade para mim. O que você ia pedir? Pensa. Essa história não é falsa. Essa história também não é de um gênio que você precisa esfregar. É da palavra que você tem que abrir e assumir no seu coração. Jesus disse mais ainda, que aquilo que você pedir para o outro, além de vir para você, além de vir em dobro para o outro, é para ele. Vou rezar pela menina aí. É para ele que você vai conseguir. Tudo que eu faço para alguém é para Jesus. Esse gênio existe e é real, gente. Esse gênio existe. Tem alguém aqui que vem Pronto. Doou sangue, pronto. Então já vai ficar boa logo, né? Esse gênio existe e que vai atravancando a vida da pessoa. Por quê? Porque nós nos deixamos levar pelo ódio. Porque nós nos deixamos levar pela mágoa. Porque nós carregamos dentro do nosso coração a nossa derrota. Talvez se você perguntasse assim, por que tantas coisas não vão bem na nossa vida? É possível que a resposta não estivesse muito longe. De quem você vem carregando mágoa e ressentimento ao longo da sua vida? Eu queria convidar hoje você a ter coragem de pegar a sua vida e botar na mão. Eu sei que muitas vezes é doloroso, mas bota a sua vida na mão. Hoje eu queria convidar você a ter coragem de arrancar essa máscara do quem eu sou, para se revestir da veste nova do Espírito de quem eu sou. Eu sou de Deus, por isso eu não posso continuar vivendo mergulhado no ódio, na mágoa, no ressentimento, na tristeza, na angústia. Feche seu olho um pouquinho. Também você que está em casa. Fechar o olho significa olhar dentro de si, enxergar seu coração e tenta visualizar aquela pessoa que mais lhe machucou ao longo da vida. Aquela pessoa que mais lhe ofendeu ao longo da vida.
Imagina essa pessoa na sua frente agora. À luz da palavra de hoje, não é de Deus quem não ama o seu irmão. Inverta essa palavra agora para você. Eu quero ser de Deus, eu sou de Deus, eu quero amar essa pessoa. E motivado por essa força da palavra, e por essa palavra que é a força, a grande força de Deus para mim e para você, coloque-se diante dessa pessoa e fala para ela tudo que machuca o seu coração. Talvez tenha sido uma pessoa que tenha ofendido muito você, porque humilhou você, por palavras que disse, aquelas palavras que estão ainda gravadas no fundo do seu coração. Talvez você tenha ódio, mágoa e ressentimento dessa pessoa porque ela lhe passou uma doença, ou ela lhe ensinou um vício. De vez em quando você fica remoendo: oh meu Deus, por que essa pessoa me ensinou esse vício? Por que essa pessoa me ensinou a pecar? E no entanto ela continua tão bem, parece que está bem, e eu é que sofro. Quantas vezes você já tentou vingar-se dessa pessoa, ou já desejou a vingança? Pensa naquela pessoa que mais lhe ofendeu, que lhe disse uma palavra muito dura, ou que revelou um defeito seu, comentou uma fraqueza sua, ou até uma pessoa que você confiou tanto nela, confiou um pecado seu, uma fraqueza, e ela traiu você. Aquela pessoa que você lhe entregou o melhor, você deu o melhor do seu corpo, e ela usou o seu corpo como se fosse uma coisa qualquer. Você deu o melhor do seu tempo, e ela usou o seu tempo como se não valesse nada. Você deu o melhor do seu carinho, ela usou o carinho como se fosse uma carícia barata. Pensa naquela pessoa, por causa dela você perdeu o emprego, por causa dela você perdeu a virgindade, por causa dela você perdeu a pureza, por causa dela você perdeu a paz. Pensa talvez naquela pessoa, por causa dela você perdeu um pai, ou a mãe, um irmão, um marido, a mulher. Você perdeu um ente querido porque ela assassinou alguém da sua família. Pensa naquela pessoa, por causa dela você perdeu a liberdade, você perdeu a alegria, você perdeu uma herança, você perdeu um emprego, você perdeu uma pessoa, o esposo, a esposa, o filho. Aquela pessoa que você culpa porque se não fosse ela ter aparecido na sua vida, nada disso teria acontecido. E quem sabe você está há muitos anos remoendo dentro de você, e até brigando contra Deus, e até com ódio, com mágoa de Deus. Você não quer ser de Deus porque você tem mágoa dele. E se essa pessoa for Deus, imagine ele na sua frente agora e diga sinceramente o que você está sentindo. Imagine essa pessoa na sua frente, com ela Jesus Cristo, e sinceramente diga a essa pessoa: você me magoou, você me ofendeu, você me traiu. Eu confiava em você, eu amava você, eu acreditava em você. Eu era ainda uma criança tão boba, e você me usou daquele jeito, me estragou daquele jeito. E hoje eu estou assim, ferido, machucado. Hoje eu tenho essa doença, hoje eu tenho esse vício por sua causa. Quantas coisas erradas eu já fiz por sua causa. Eu não consegui ainda perdoar você por ter matado alguém da minha família, por ter me prejudicado, por ter me roubado, por ter me feito perder o emprego. Você me ofendeu. Diga isso para a pessoa. Você me magoou. Talvez essa pessoa seja seu pai ou sua mãe. Não tenha medo de dizer hoje: meu pai, minha mãe, pai, mãe, papai, mamãe, eu carrego mágoa de você por não ter me pego no colo. Parece que você gostava mais do meu irmão. Eu tenho mágoa de você pelas surras que eu levei. Eu tenho vergonha de você por viver caído na rua, por ser pobre, por não saber falar direito. Eu guardo mágoa no meu coração por aquela palavra que você me disse. Quem sabe essa pessoa seja seu esposo, sua esposa. Diga-lhe: você me ofendeu, você me magoou, você me traiu. Não adianta tentar colocar panos quentes, tapar o sol com a peneira, não. É preciso trazer à tona, é preciso desmascarar o mal. E não tem outro jeito de fazer uma cirurgia se não rasgar a casca
Então também para fazer essa cirurgia espiritual é preciso tirar a casca da máscara, a casca da hipocrisia, a casca da mentira, a casca da falsa paz. Não, declare abertamente por que você tem mágoa. Declare abertamente de quem você tem ódio, de quem você traz ressentimento. Abertamente fale: eu tenho mágoa, eu tenho ódio das pessoas que me ofenderam, que falaram mal de mim, fizeram fofoca de mim. Eu tenho raiva. Não adianta eu querer dizer: eu não tenho mágoa de ninguém. É mentira, eu tenho, então eu quero botar para fora. Eu quero declarar abertamente as máscaras e as marcas que eu estou trazendo no meu coração, de homem, de mulher, de pai, de mãe, de marido, de padre, de religioso, de religiosa. Senhor, hoje eu declaro abertamente as mágoas que eu tenho aqui, porque eu venho tentando há muitos anos proteger quem eu sou. E hoje eu quero tomar posse dessa graça que o Senhor me dá nesse acampamento, a graça de perguntar e responder de quem eu sou. E é por causa dessa palavra, Senhor, que eu quero hoje perdoar sinceramente, de todo o meu coração. Eu não estou sentindo vontade de perdoar, Senhor. A vontade que eu sinto é outra. Eu achava inclusive que essa pessoa tinha que sofrer um pouco ou muito para pagar o que ela fez. Eu não tenho vontade de perdoar, não, mas eu quero perdoar, porque eu quero colocar essa palavra como força da minha vida. A sua palavra hoje me diz com todas as letras: não é de Deus quem não ama o seu irmão. Eu quero ser de Deus, então eu quero amar. E eu sei que para amar eu preciso perdoar, porque eu não amo exatamente porque estou carregando ódio, mágoa, ressentimento no meu coração. Eu não quero mais viver nessa mágoa, eu não quero mais viver nesse ódio, eu não quero mais viver remoendo essas coisas, Senhor. Eu não quero mais ficar remoendo essas imagens que eu tenho de mim mesmo. Eu não quero mais. Hoje eu quero declarar, por causa da Tua palavra, na força da Tua palavra, Senhor, eu quero declarar que eu quero perdoar. Vá dizendo ao Senhor, e vá acolhendo esse banho de regeneração que o Senhor nos dá, como numa grande cachoeira, em que vão caindo as sujeiras, e essa água vai lavando, e vai levando essa sujeira, essa contaminação, esse embrulho de mágoa, de ressentimento, de coisas pisadas, corações feridos, machucados, pisoteados pelo ódio, pela mágoa, pelo ressentimento. E o Senhor, com seu amor, vai passando e vai tocando no rosto de cada pessoa que nos ofendeu e magoou. Nós precisamos ver o rosto de Jesus, o rosto ferido e machucado do Senhor, que carregou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, inclusive as enfermidades e os pecados daquela pessoa que me ofendeu. Esse pecado que essa pessoa fez contra mim, Jesus morreu e o salvou. Esse pecado que essa pessoa fez contra mim, Jesus pregou na cruz. Eu quero ser de Deus, eu quero amar, mas eu não consigo. Então eu suplico: Espírito Santo, vem me ensinar a amar. Espírito Santo, eu quero ser aquilo que Deus quer, mas sozinho eu não consigo. Eu não posso sozinho. Sozinho eu sou fraco, sozinho eu sou mesquinho, sozinho eu sou impuro, sozinho eu sou uma manteiga derretida, Senhor. Qualquer coisinha me ofende, qualquer coisinha eu estou de cara feia. Oh Senhor, hoje eu quero pedir a Tua misericórdia.